A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Muito bem, estamos de volta com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Né, Samira Jaine? Isso, Toninho Nascimento. Tudo 100% digital, estereofônico? Sempre 100% digital e, no nosso caso, radiofônico também. As duas coisas. Aqui estereofônico também, porque estamos em todas as plataformas digitais. Então é cada vez mais digital, estereofônico e também, logicamente, cada transmissão pela frequência do FM é digital e estereofônico. Isso mesmo, falar em 7.1 SoundCloud. E falar em digital, você já adotou tecnologias para poder aprender coisas novas, cursos online? Tem que ser, educação né? à distância. Assim. Eu acho que esse é um tema bem legal para a gente trazer hoje para o Vibecast, nesse mês onde a gente dedicou para educação. Exatamente isso. E para falar sobre toda essa tecnologia nas escolas, trouxemos aqui o nosso super alemão, o Eric Horner, que é, como é que é? É Save Kommen. Seja bem-vindo, é isso? Willkommen. Willkommen, sei willkommen. Herzlich willkommen. Então, guten Tag, guten Morgen, guten Tag. Abend, enfim, todo bom dia, boa tarde, boa noite em alemão. Eric, bem-vindo aqui ao Vibecast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Samira, olha só, fala um pouquinho sobre o Eric aí, né? A questão do... Como é que é? Horner? Como é que é? Horner. Como é que é? Eric Horner. Horner. Nós pode chamar de Horner. O alemão é uma língua muito bonita, né? O Eric Horner, ele é historiador, ele é doutor em História Social e especialista em Gestão da Educação Básica e vice-diretor do Colégio Humboldt. É assim que eu falo, exatamente, né? Que é, por coincidência, também bilíngue português e alemão. Exato. Por isso nós brincamos com ele. Por isso que eu fui arranhando aqui o nosso alemão. Eu falo porque o alemão é difícil de aprender, mas eu acho bonito o alemão. Nós tivemos aqui na rádio muitos anos atrás, assim, pouquinho tempo, foi em 93, né? Imagina, pouco tempo atrás. Você não era nascido ainda, hein? Eric? 93 eu já era 93, tinha 1 ano de idade. Não, você já 81. Pois é, tá vendo? Então, tínhamos um programa, aliás, por isso, Samira, o ouvinte às vezes não sabe, mas por que mundial? Porque a rádio, a Rádio de Nações, nós tínhamos programas voltados a várias nações, italiana, né? Tinha o programa Bela Itália, tínhamos o programa o Bonsoir, que é um programa francês, e tínhamos também, logicamente, o alemão, que era o Deutsches Radio, apresentado pela Ansgar Ilker von Matzen e o Walter Herbert Mick. Foi aí que você aprendeu alemão, Eles me ensinaram as coisinhas em alemão. Eu nunca imaginaria. Eu acho uma língua bastante difícil. É um idioma que requer dedicação. Bastante. Né? E o fato, agora até uma curiosidade, né? O fato da escola ser bilíngue, as crianças já vão falando alemão desde o comecinho. Desde o comecinho. E desenvolve. A nossa educação infantil, ele é 100% bilíngue. O único acesso é o bilíngue. E depois, mais tarde, até a partir do 5º ano, há uma divisão entre o currículo brasileiro e o currículo alemão. O currículo alemão leva à conclusão dos estudos no Abitur, que é a prova de finalização da escola e acesso às universidades alemãs. E o currículo brasileiro, então, finaliza com o ensino médio brasileiro. A diferença dos dois currículos depois é que você vai bilíngue até o 4º ano, a partir do 5º ano você tem essa separação. O currículo alemão tem as matérias em alemão, então você vai ter matemática em alemão, alemão como língua materna, você vai ter física em alemão, assim por diante, e matérias brasileiras básicas obrigatórias pelo MEC. E no currículo brasileiro você tem alemão como língua estrangeira, né, com pelo menos 6 aulas semanais, varia um pouco de cada série, além de matérias em alemão, que a gente chama de alemão aplicado. Então você vai ter ciências em alemão, você vai ter artes em alemão, você tem outras disciplinas em alemão também que complementam a matriz brasileira de fato, né? Então com português e tudo mais. Vocês têm convênio com o governo alemão? Na verdade o colégio não é só um colégio alemão, mas a categoria é de escola alemã
no exterior. Nós não só temos vínculo, como somos supervisionados pela Alemanha, avaliados pela Alemanha, temos professores especialmente enviados da Alemanha para o Brasil. Aqui é uma extensão, né, de todo esse projeto, na verdade. Daqui acaba sendo uma filial aqui. Né? E a Alemanha considera a educação um ponto da sua diplomacia. Então, as escolas alemãs ao redor do mundo, né, tem em todos os continentes tem escola alemã, como uma ação diplomática do governo alemão, um soft core, um soft power. Isso facilita o intercâmbio, de repente, do brasileiro lá na Alemanha? Tremendamente. Vocês, logicamente, como é uma extensão aqui, né, acaba sendo uma filial, digamos, aqui do governo alemão aqui no Brasil, então eu creio que certamente facilita bastante, até a própria escola já faz essa ponte. Sim, aí. O tempo todo. Nós temos grupos de intercâmbio regulares, né, de certas séries. Os professores brasileiros que ensinam o idioma alemão também têm aperfeiçoamento na Alemanha. Temos convênios com escolas alemãs. Essa proximidade é enorme. Tanto que também nós nos vemos como uma escola de encontro. Não é apenas uma escola internacional ou bilíngue, mas uma escola de encontro cultural. Qualquer um pode estudar lá ou Sim. tem que ser, de repente, descendente alemão? Não, na verdade, hoje em dia, a escola tem mais de 100 anos. Ela surge da necessidade da colônia alemã de Santo Amaro e tem uma escola para seus filhos. Mas esse perfil já mudou tremendamente, né? Então, depois dos anos 50, a escola esteve fortemente vinculada aos executivos alemães que vinham para o Brasil, especialmente para São Paulo. Mas hoje em dia, a maior parte da comunidade Humboldt é de descendentes de alemães ou nem isso. Né? Gente que tem simplesmente afinidade cultural ou busca uma educação de qualidade, com um viés internacional, com uma formação para um cidadão do mundo, que é o forte, o perfil do colégio. Bastante interessante essa visão do colégio bilíngue, né? Porque a gente deturpa exatamente como que funciona. São vários modelos de colégio bilíngue, né? E com não é maldade, mas a moda do colégio bilíngue, você tem bilíngue de todos os tipos, até aquele que não é de fato bilíngue, mas que usa o nome para ganhar um certo status, né? Então é mais uma ação de marketing. Claro. No nosso caso, nós temos um DNA bilíngue, é diferente de um sistema de ensino bilíngue. Muito bom. E você sabe, Toninho, que nós vamos falar de tecnologia. Sim, também, né? Também. O avanço da tecnologia de todas as redes de comunicação tem provocado mudanças na forma de interação dentro da sociedade. Parece que a gente está criando novos modelos, mas, na verdade, estamos, mais do que criando, estamos impulsionando novos modelos, inclusive no mundo educacional. E aí vem uma mudança muito forçada com a nossa nova realidade durante pandemia e já pensando no pós-pandemia. E eu acho que aí vale muito a gente falar de como que o setor educacional lida com esse ensino à distância. Porque a gente já vem de uma palavrinha, né, de um termo chamado EAD, onde as pessoas acabam confundindo uma vez por semana, no nível superior, ou então um curso completo. Mas quando a gente olha para o ensino fundamental, para o ensino médio, a gente até se assusta mais do que no ensino superior. Né? Qual que é a tua visão a respeito disso, Eric? Como que vocês também foram impactados? Quando a pandemia veio mesmo, né? Quando tomou a escola por completo, foi em março do ano passado. Né? Aí começou o movimento de fechar as escolas e todo mundo com ensino remoto. Houve tanta dúvida, até como chamar o que a gente estava vivendo, que muita gente chamou de EAD. Só que EAD é um conceito muito bem trabalhado, muito específico, com vantagens muito claras e estudos extensos, que pouco tem a ver com o que foi feito nas escolas de educação básica. Porque uma coisa é você planejar um curso desde a sua origem como EAD, usando das ferramentas, das metodologias do EAD, e outra coisa é dizer, nós sempre fizemos uma educação básica de qualidade, que seja, e agora nós temos que fazer remoto.
é outra coisa, porque a gente teve que inventar, e como eu digo a gente escolas, professores, instituições, sistemas, a gente teve que transformar um planejamento, só para ficar no primeiro nível do trabalho pedagógico, um planejamento presencial transformado da noite para o dia praticamente em remoto. E por que a gente prefere chamar remoto? Porque o primeiro ponto aí é o que fazer à distância, mas com alunos que não necessariamente estavam preparados para isso. Uhum. Nós não ensinamos inicialmente os alunos a estudarem de casa por conta própria, né? Ainda que a gente tivesse uma preocupação, isso digo pelo nosso trabalho no colégio, em desenvolver a autonomia para o estudar, né, o saber estudar. Uma coisa é você estimular a autonomia com o aluno presente, sob supervisão, trabalhando com metodologias ativas, com projetos. Outra coisa é você dizer, querido, vai para casa e agora a gente vai te mandar uma programação semanal e você vai ter que estudar uma parte disso, vai ter que ser sozinho. Com pai e mãe também no home office, com o irmão mais novo que está na educação infantil e não existe educação infantil à distância. A gente pode sonhar com isso, pode inventar o que quiser, mas não existe, não funciona. E aí essa conjuntura familiar toda, agora você vai fazer à distância. Então, EAD não é. E eu acho o EAD um modelo fantástico, mas estou cada vez mais convencido que para a educação básica a gente tem que olhar com muito carinho. Você não coloca uma criança em fase de alfabetização no EAD, você não faz... É difícil, né? Uma criança de 10º ano. Não. Como é que você pegar uma criança de... Vamos colocar até uma idade um pouco maior, assim, uns 8, 10 anos de idade, que menor até esquece. Mas faz com que ela fique ali no computador, quer dizer, ela gosta muito de computador, para brincar. Exato. Com joguinhos e tal. Mas para aprender, sem contar que o ser humano precisa disso, né? Contato, interação, sociedade, vivemos em sociedade. Então, o meu filho, por exemplo, tem 15 anos, está no ensino médio. Ele prefere estar no sistema híbrido, que depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas ele prefere as aulas presenciais que as aulas online. Porque, logicamente, rever os amigos, né, os coleguinhas, bater papo, o que é difícil, como você bem disse. O EAD foi criado para isso. Né? Foi pensado, né, projetado, criado para ser assim. E para alfabetizar ou ensinar adultos, né? Pessoas já alfabetizadas. Exato. Que já passaram pela vida escolar e já aprenderam a estudar. E que é importante essa vida escolar quando a gente fala de vida social. Exato. E de interação com os amigos, com os outros, com as diferenças. Inclusive esse é o ponto pelo qual algumas pessoas dizem que não gostam de EAD para um curso completo. Ele faz cursos EAD, mas não faria uma graduação EAD porque sente falta do convívio, da troca, da construção de vínculos, de network com seus colegas e professores e tudo mais. Sim. Mas aqui na educação superior você pode escolher. A gente foi jogado numa situação que não havia escolha. Eu tenho convicção de que a maior parte dos professores faria aula remoto de novo se fosse necessário. E aprendeu-se muito. Se a gente for pensar o que a gente começou em março e o que a gente estava fazendo em agosto, já era tão diferente e tão melhor que mostra como que o professor é capaz de aprender, se adaptar, encontrar alternativas, trocar com seus pares e oferecer algo melhor para o aluno, porque há um foco muito claro, o professor está ali pelo aluno. E esse compromisso é muito forte. Mas se for para perguntar, olha, remoto ou presencial, o professor vai dizer presencial é infinitamente melhor. Claro, porque tem outras dimensões aí. Isso é melhor para o professor e para o aluno. E para o aluno, sem dúvida alguma. É que, na verdade, todos fomos pegos de surpresa, né? E virou um paliativo, quer dizer, ou faz isso ou ninguém faz mais nada, quer dizer, as escolas, né, a Secretaria de Educação, todo mundo, os governos, todo mundo foi pego de surpresa. Então, quer dizer, ou dá-se aula online, ou fecha tudo, e aí começa uma confusão danada, porque e as escolas? Como é que vão fazer? Né? Muitas escolas fecharam. Tem que receber, e aí? Não é? E aí? Se não tem aula, então o pai vai dizer, o pai do aluno, a mãe, enfim, os pais vão dizer, eu não vou pagar. Por que eu vou pagar? Será que o aluno está tendo nada?
Então, quer dizer, foi um paliativo. Principalmente nos pequenininhos, né? Sim, era a única forma. Então, eu acho que, como você bem disse, no começo, como todo mundo, José, e agora, José, o que vamos fazer? Mas de lá, de março até agora, houve-se uma evolução muito grande. Eu acho que o sistema ficou bem melhor. E mesmo a gente aprendeu muita coisa com o sistema remoto. O professor também repensou a forma da aula, o formato da aula, as estratégias. No nosso caso, nós repensamos até o modelo de avaliação, né, porque era óbvio, a avaliação com 20 alunos, 30 numa sala de aula, sob os olhos do professor, ela pode ser de um jeito. A prova feita digitalmente, à distância, se eu fizer a mesma prova, vai virar, pode corrigir só uma, porque serão todas iguais. Você manda uma prova para o aluno, no WhatsApp, todo mundo se conversa, não tem mais prova. E a gente teve que pensar outra forma de avaliar. E que é um modelo de avaliação que a gente adotou, né, de uma prova autoral, de uma produção autoral. O aluno é avaliado por um projeto semanal, que é o que a literatura pedagógica já defendia há 15, 20 anos, pelo menos. Mas que a gente não avançava porque a cultura escolar da aula presencial do jeito que estava dado também afastava algumas mudanças. A mesma coisa do professor que tinha uma certa resistência à tecnologia. Nós investimos pelo menos 3 anos na equipe de professores antes da pandemia. E ainda assim tínhamos professores que dominavam muito tecnologia e outros que faziam o mínimo para continuar seguindo. De repente, com a pandemia, falou assim, olha, ou todo mundo vem aqui para o patamar superior, ou não dá. E o pessoal veio. Isso que é legal. Necessidade. O pessoal veio, e veio bem. Né? Veio bem. Então, como diz, o ser humano é o bicho mais adaptável do planeta, né? Então a gente se adapta a tudo, né? Pô, não tem jeito, se não tem cão, casa com gato. Nós e as baratas. Então, né? tem que... Nós e as baratas. Nós e as baratas. Elas não morrem. Nós até morremos, baratas não morrem. Solta bomba nuclear, cadê? Morreu todo mundo. Mas tem baratinha lá. Então, quer dizer... Mas isso é muito interessante. Agora, com essa tecnologia toda aí, Eric, é interessante, né? Porque até então... É proibido, e até eu também sou de acordo a isso, concordo com isso, que o aluno não pode utilizar o celular, né, na sala de aula. E aí o aluno vai para casa e está tudo tecnologia. Tudo. Quando ele tem o celular para usar, né? Quando não é de classe baixa e nem tem o equipamento. Fato, isso é verdade. Mas é interessante porque... E agora, esse aluno está acostumado o tempo inteiro a usar o celular em casa, ou o computador, ou o tablet, enfim, para aprender nas aulas online. Aí agora ele vai para a aula presencial e vai querer usar o celular. Ele quer, é a calculadora dele. Então, mas aí que tem uma outra questão, né? Que é também olhar para a proibição do celular, também tem uma questão aí. É claro que nenhum professor deseja que o aluno fique... perdendo a concentração por conta do celular, que se comunique por um WhatsApp, uma conversa alheia à escola, alguma coisa assim, a sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, quando você, e foi o que, em parte, a pandemia provocou, muda o olhar sobre a aula e coloca o celular, eventualmente, como ferramenta, ele não é necessariamente um vilão. Não é obrigatoriamente quem atrapalha, a não ser que você dê uma função para ele. Foi isso que aconteceu com todos os recursos digitais, o computador, o notebook, o tablet, o celular, a ferramenta que você tinha à mão. Então, não dá para desconsiderar que um smartphone é uma ferramenta de pesquisa, contanto que a aula exija pesquisa. E aí a gente entra numa discussão que não é nova na educação, mas pelo menos na educação brasileira, tem sido colocada de lado nos últimos 20, 30 anos quase, que é a questão das metodologias ativas, do aluno no centro do processo. Nós temos uma cultura tão centrada na figura do professor que a ideia de que o aluno precisa produzir, participar, se colocar na produção do conhecimento... leva muitas vezes, inclusive de pais muito bem intencionados, em falar, mas está tendo aula ou meu filho está fazendo tarefa na aula? Porque é uma mudança de perspectiva. Então, não me interessa mais, ou não deveria interessar mais, o professor que mantém uma palestra por horas. Imagina um aluno numa escola que opta
por uma aula síncrona, ou seja, tem 6 aulas ou 7 aulas naquele dia, 6, 7 aulas por Zoom, Teams ou outra plataforma. Você enfia um aluno lá por 5, 6 horas seguidas vendo o professor falar. Eu não sei vocês, mas eu não consigo ficar 6, 7 horas ouvindo o YouTube ou maratonando uma série. Eu preciso levantar, dar uma volta. Sim, claro. Então, esse contexto também da pandemia fez com que a gente pensasse, olha, mas será que esse é o modelo de aula? 35, 38 horas semanais de gente falando na orelha do aluno. E aí depois o professor reclama que o aluno está com a câmera fechada, deitado na cama, jogando alguma coisa numa outra máquina e assim por diante. Então, a partir do momento que você coloca o aluno como agente desse processo e o professor como um orientador desse trabalho, você tem uma outra perspectiva, e aí eventualmente o celular é uma ferramenta, como o notebook é uma ferramenta, como o tablet é uma ferramenta, ou como o laboratório de ciências é uma ferramenta, a biblioteca é uma ferramenta, tudo é meio para um fim maior que a aprendizagem. E ele vai produzir. Ele vai produzir. Ele vai estar produzindo o tempo todo. E aí esses equipamentos saem da área do entretenimento na vida desse aluno. E ganha sentido, ganha significado. Não. Não, me parece que já existem algumas faculdades que nem utilizam ou utilizam pouco, né, a questão do caderno. Inclusive algumas provas são dadas direto pelo celular. Eles usam uma plataforma que as provas, o aluno tem a prova no celular. Né? Isso já é faculdade de ensino superior, né, uma pessoa adulto. Isso é o futuro? Depende. Eu acho que tem espaço no futuro para isso também. Acho que a questão é como é que a gente concebe, quais são as nossas concepções norteadoras na educação. Por exemplo, para o nosso trabalho, especificamente, a nossa preocupação era como é que eu faço para desenvolver um aluno que consiga estudar por conta própria, receber os inputs necessários para aquilo que estudar sozinho é muito difícil. Né? Então, uma orientação, um tema que é mais complexo, uma explicação mais pontual, um espaço para tirar sua dúvida e uma mentoria. Para falar assim, olha, você já estudou isso, olha, eu estou vendo aqui o seu resultado, dá um bom feedback, isso aqui você foi bem, agora eu preciso que você faça também isso, desenvolva essa linha, esse exercício, essa leitura. Então, o foco nesse aluno não é uma questão só da avaliação pelo celular ou de uma coisa muito rápida, muito instantânea. Mas, por exemplo, para a gente, a avaliação com múltipla escolha, com os xizinhos ou o clique só, perdeu sentido. Porque eu preciso, na verdade, para saber se o meu aluno está aprendendo de forma mais ampla, olhar para o aluno também de forma mais ampla. Ele vai ter que produzir, ele vai ter que se colocar, ele vai ter que ler, comparar. São habilidades e competências mais elevadas. Então, eu posso ter um teste rápido? Posso, como etapa para coletar uma informação numa aula, para movimentar uma discussão, um trabalho em grupo. Então, tem faculdades também que já adotaram, antes das escolas de ensino médio, fundamental e principalmente as privadas, metodologias como, por exemplo, aprendizagem baseada em problemas. Né? O pessoal gosta em inglês do PBL, né? Problem-Based Learning, que é você lançar um problema para os alunos que, em grupo, tem que destrinchar esse problema e estabelecer um plano de estudo para resolver esse problema. Então, o professor, aí ele é um mediador desse processo. Ele não é menos professor por conta disso, né? Pelo contrário, ele vai ter que acompanhar muito mais detalhadamente. Ele é um mentor, né? Ele é um mentor, ele vai ter que se dedicar até para pensar as N possibilidades que surgirem nesse trabalho, mas o aluno sai com o domínio claro de que o que ele estudou ali, ele construiu. E o que você constrói, você não esquece. A educação que a gente tem tradicionalmente no Brasil, e em grande medida por conta dos exames vestibulares, é uma educação de volume. Enciclopédica. Você tem que saber muito de tudo o tempo todo, até o último detalhe, morrer de fazer exercício, listas, mas no dia seguinte do vestibular você fala, agora eu vou fazer outra coisa da minha vida, joga fora o que você aprendeu
e se vira. É muita teoria e pouca prática? É mais do que só muita teoria, né? Por conta desse método geral imposto pelos exames vestibulares e mesmo pelo Enem hoje em dia, já em grande parte, é mais valorizado o quanto você memorizou do que, de fato, aquilo que você aprendeu e domina. O domínio de uma informação é diferente da memorização. Eu posso guardar o nome de todos vocês e não necessariamente saber nada sobre vocês. E eu sem nomes. E eu faço o que com esses nomes? Eu faço uma associação direta, básica. Mas talvez se eu souber mais sobre vocês, eu faço outro nível de associação, de interpretação, de construção da informação. Bastante interessante esse lado, né? É o aluno como o produtor, né? E o professor como facilitador. O tempo todo. E você acredita que este modelo está muito longe de chegar nas escolas do Brasil, principalmente quando a gente fala no público, que é mais engessado? Olha, eu acho, primeiro eu só queria fazer uma parte com relação à educação pública. Eu acho que a gente tem uma visão até um pouco romântica da educação privada. A diversidade de escolas no universo privado agora ficou inclusive mais escancarado com a pandemia. Porque a gente acha que a educação pública é muito carente, o que em grande medida é verdade, mas na educação privada você tem o colégio de elite com rios de dinheiro, ou pelo menos muito recurso para investir no que for necessário. E você tem a escola privada que fecha as contas ali no azul mais justinho, que está quase próxima da educação pública. E isso distribuído num país de proporções continentais, como o Brasil. Né? Então, quando, por exemplo, eu falo da condição do colégio no qual eu trabalho, eu sei que não é a mesma condição nem de outros colégios privados do mesmo bairro. Né? Mas a dificuldade, acho que há várias questões aí, porque da dificuldade de se avançar para uma educação que use uma concepção mais ativa do aluno mais no centro do processo. É a formação de professores. Nós ainda temos uma formação de professores bastante defasada. Outra é a própria expectativa social que se tem com relação à escola. Não é raro a gente conversar com pais que se sentem um tanto frustrados com as escolas, eu não digo só na qual eu trabalho, mas por conversar com colegas também, que sempre carregam a escola que tiveram. A sala de aula, eles lembram daquele grande professor que todo mundo teve. Todo mundo teve uma grande professora, um grande professor, de quem tem um enorme carinho, que era uma pessoa, em geral, carismática, que tinha, provavelmente, um talento para oratória inegável, e com o qual todo mundo aprendeu realmente, porque a aula frontal, a palestra, ela não é ruim em si, não é essa a questão. A questão é que você tem muito mais opções, muito mais questões, inclusive estudantes diferentes, o aluno mais auditivo, o aluno mais sinestésico e assim por diante. E aí você fala, mas espera lá, meu filho chegou em casa falando que não teve aula, só teve um debate. Não, mas meu filho chegou em casa dizendo que eles passaram a terceira aula que eles estão fazendo um protótipo. Eu falei assim, mas é uma outra concepção, é uma outra escola. E isso está tão forte na nossa cultura que se eu disser para alguém, olha, você tem um tom professoral, é porque você fala bem com autoridade e os outros ouvem. Mas se eu disser, olha, o meu professor, inclusive ele é tímido, mas ele é muito bom porque ele atinge cada aluno na sua necessidade, propondo uma educação ativa e um desenvolvimento desse aluno a partir da sua potencialidade. Eu estou falando de um bom professor do mesmo jeito. Só que a expectativa social é tão outra, é tão distante disso, que muitas vezes eu preciso primeiro mostrar para a sociedade, para a comunidade escolar, para os pais em geral, que pode se aprender de outra forma. E pode se aprender melhor de outra forma. Sem desqualificar o que aconteceu no passado. É preciso uma mudança, né, no meio educacional. Eu também fui formado nessa outra escola, não nessa nova escola. Inclusive, que nós temos a notícia semana agora, Samira, de um professor indiano que é o Nobel.
Ele ganhou o Nobel, justamente ele mudou a forma de ensinar na Índia, né? Na periferia, uma cidade periférica lá na Índia, não me lembro qual é o nome da cidade, mas ele ganhou o Nobel de Educação, esse professor, porque ele mudou a forma. É o que você falou, o professor ele tem uma forma dele de ensinar, que isso não quer dizer que é ruim. Ele conseguiu chegar a tirar, inclusive, né? As meninas, esse foi um fato bem interessante, isso, né? Porque quando ele foi para um pequeno vilarejo, esqueci agora o nome dele, ele encontrou muitas meninas que nem poderiam ir para a escola. Por quê? Porque elas tinham que se casar. E a partir do momento que ele começou a modificar o sistema de educação e a relação com a família dessas meninas, ele pôde aumentar a demanda escolar e não a evasão escolar. E aí entra também, né, a questão da escola, do aluno com a família. Né? A pandemia aproximou o professor também da vida familiar, até por causa da tela? É o Disali, do professor Disali, né? O professor indiano. Você já achou aí? Então tá bom. Aliás, esse prêmio... Esse prêmio é fantástico. Nós sempre temos brasileiros entre os finalistas. Todo ano nós temos. Acho que do ano passado foi a professora Garofalo, que é da rede pública. Que ganhou trabalho com Libras. De Libras. O de Libras. Exatamente. E teve um outro com Cultura Maker na periferia também, que foi sensacional. Tem professores maravilhosos aqui no Brasil. É a profissão nata, né? Aquele educador que faz tudo isso por amor, né? Por amor, mas com muita ciência e muita formação, porque também é arriscado. A gente tem essa sensação de que a educação é só um talento ou só uma paixão, mas poderíamos falar isso também do médico, ou do bombeiro, ou de qualquer outra profissão. E a gente acaba esquecendo que há muita... ciência por trás da educação, que o professor precisa dominar uma série de saberes que fazem dele professor, porque senão gera aquela máxima que no Brasil todo mundo é técnico de futebol, e hoje em dia eu acho que todo mundo é técnico de futebol e pedagogo. É o conhecedor por excelência. Exato, né? Todo mundo acha que tem uma ideia genial, porque olha, se eu fosse também, professor, às vezes médico também. É que médico ainda tem o Google, né? O Google resolve tudo para medicina. O Dr. Google é fantástico, né? Mas e essa proximidade que a pandemia provocou das famílias com a sala de aula, e não é raro a gente ouvir de pais falar assim, eu estava assistindo a aula do meu filho, que é uma relação muito esquisita, porque por um lado você fala assim, que legal, ele está acompanhando a educação do filho. Por outro lado, a pergunta é como que está acompanhando, porque também é importante para a criança que o momento da escola é a inserção da criança para fora do seu ambiente familiar. O ambiente familiar é um ambiente muito controlado, no sentido positivo e negativo da coisa. Ali você não tem erro. Você está com seus pais. Ali tudo você conhece e você já está no centro do processo. A escola é o caminho da socialização. É o caminho para a vida em sociedade. Quando durante a pandemia, por praticamente um ano letivo, a escola da criança se misturou com a família, ele também perdeu uma dimensão da escola, que é viver com seus pares, outras crianças, e mediado por um adulto que não é pai nem mãe, nem avô, nem avó, nem tia, nem tio, onde, dependendo da condição ainda, é o único, é o filho único, neto único, então ele tem um outro patamar. Então, essa proximidade, ela trouxe frutos positivos, sem dúvida alguma, mas também uma linha de tensão. E quando a gente pensa na virada do ano de 2020 para 2021, que até o final do ano passado, a opinião pública, a maioria dizia que não queria que as aulas voltassem. Aí pediram o retorno das aulas presenciais para o Papai Noel, ele deve ter atendido, porque no dia seguinte ao Natal, do Ano Novo, todo mundo estava convicto que tinha que voltar de tudo que é jeito. Não importasse como. Né? Não aguento mais meu filho aqui, volta às aulas, pelo amor de Deus. Exato, e o filho também devia estar dizendo, eu não aguento mais meus pais aqui, eu também quero voltar. Sempre com a vida dele. Quero meus amigos. Exato, né? Mas, ao mesmo tempo, o professor, o aluno, os pais, nessa mistura digital, todo mundo
ficou bastante exposto a essas tensões. Eu ouço de muitos colegas e sinto que as comunidades escolares elas estão muito fragilizadas. Há uma tensão muito grande, porque pensa, eu estou convicto de que meu filho tem que ir para a escola, mas não significa que eu não tenha medo que ele pegue Covid-19. Eu tenho medo que pegue Covid-19 e as aulas voltem a ser remotas, porque eu estou trabalhando, como é que eu faço com meu filho? Uhum. Eu estou trabalhando presencialmente e meu filho de 8 anos não vai ficar sozinho em casa. Aí, se isso acontecer, eu vou mobilizar meus pais, que são idosos. É uma rede de IC muito grande. O aluno, por sua vez, é a mesma coisa. Ele voltou para a escola, mas não é aquela escola que ele lembrava. Porque é a escola com máscara, com 1,5 metro de distância, com banho de álcool gel a cada 5 minutos, com lanche no recreio, cada um sentado num X. Tá fechado, né? A cantina fechada, não pode abrir. Inspetor de aluno parecendo guarda de prisão. Opa, põe a máscara, pelo amor de Deus, você terminou de comer, já deu tempo. Mantenha a distância. É uma situação muito atípica e precisa ser, para continuar aberto, a gente precisa seguir esses protocolos. É uma necessidade, mas não significa que a gente queira, a gente precisa. Então, há uma dimensão, tudo muito intenso. E os pais preocupados, assim, mas 2020 não foi um ano normal. 2021 também, se 2021 também não for normal, o que vai ser da vida escolar dos meus filhos? Então, tudo cria uma ansiedade muito grande. E o professor, nesse meio de campo, fala assim, como é que eu lido com isso? Tentando o máximo, fazendo o máximo, e o professor brasileiro ainda é um professor muito diferente de outros lugares do mundo. O professor brasileiro, na maior parte das vezes, ele é um professor horista, que dá aula em mais de uma escola, e que pode ter mais de uma regra, ou mais de um protocolo, mais de um planejamento, mais de uma concepção de trabalho híbrido. Então ele vai ter que lidar com, sabe, a mãe de criança pequena, que tem que ficar com o olho em todas as crianças. E pode se confundir. Pode se confundir. O que você acha que é mais difícil, Eric? É a adaptação do professor a esse sistema ou do aluno? Ou dos pais? Olha, é bastante difícil dizer, porque cada um carrega as suas especificidades, né? O professor... Eu tenho um professor que não voltou para a aula presencial porque ele próprio é do grupo de risco. Então, os alunos estão presenciais, mas ele está remoto. O aluno tem que se acostumar com a ideia, então, que ele vai ter professor que está presente, enquanto ele também está, e outros que ele está presente na escola, mas o professor não, transmitindo a aula para dentro da sala de aula. Esse é um cenário de adaptação. Eu sinto saudade dos meus amigos, mas eu não posso abraçá-los. E na cultura brasileira, não abraçar é um horror. Exatamente. Sem beijinho, sem abraço, sem aperto de mão. É tudo muito difícil. Para as famílias, toda essa carga emocional, né? O seu filho é o seu tesouro. Você sabe, você lê jornal e vê se a pandemia está melhor ou pior. E, lamentavelmente, cada vez que você abre o jornal, você tem a sensação de que está pior. Né? Fala de vacina, mas ninguém exatamente vê a vacina chegando próximo. Ela está vindo. Mas você não sabe quando vai chegar nos seus. Então, há uma grande tensão. Tanto, por exemplo, não são poucas as escolas, no nosso caso é bem marcado, que nós temos um programa de apoio emocional para os professores, para justamente dar vazão a essas angústias, essas aflições, tentar mitigar, na medida do possível, os riscos de uma depressão, de crise de ansiedade, de pânico, de burnout, de outras mazelas emocionais, psicológicas que vêm acometendo o corpo docente em geral. Converso com colegas de outras escolas, falo assim, gente, o pessoal tem uma reunião que se pede algo a mais, o professor tem uma crise de choro incontido, porque assim, eu não aguento mais. É uma pressão danada. E não dá para falar assim, nossa, mas que moleza. Não é moleza, é um dedicar. Ano, sim. E é um dedicar intenso. A gente, com a pandemia, a gente acabou com a diferença dos espaços privados e públicos, do trabalho e da família. Você carrega tudo junto. Quem é que teve férias de verdade? Quantas pessoas se deram à luz de ter férias de verdade? Falaram assim, eu viajei. Eu recarreguei minhas energias. Teve gente que teve que rever o Natal. Estava acostumado a reunir 25, 30 parentes em casa, agora fez o Natalzinho, mini Natal. Quando não sozinho, né? Quando não sozinho. Como muitos professores também devem estar sozinhos. Exato.
se ocupando com a tela do computador e com a cabeça a mil, criando aula. Exato. Né? E o fato de ter a tela do computador para ele se comunicar com os alunos dá também aquela impressão de que o professor está sempre falando comigo. Na sala de aula eu tenho aquela coisa assim, ele está olhando para lá, ele está olhando para cá. E na tela do computador, não. Eu acho que na sala de aula virtual é um pouco mais triste, eu acho. Eu acho que você tem a sensação de que não está falando não necessariamente com alguém. Sabe, o professor está ali expondo ou falando, é como se fosse, dependendo da interação que você cria, claro, né? O professor que está mais preparado, está mais adaptado a esse meio, ele vai pensar numa aula em que ele fale menos e que ele discuta mais, ele faz a aula invertida, né? Uma metodologia bastante utilizada é a sala de aula invertida, em que aquilo que você iria explicar verbalmente, você passa para casa e deixa para trabalhar exercício, discussão, reflexão no momento com os alunos. Tá. Para justamente ouvir o aluno de volta, porque senão você fala para nada. Ou como o Contar do Caligares falou, a aula no Zoom parece um cemitério vertical, né? Você só vê as fotinhos assim. É assim mesmo. E com quem eu estou falando exatamente? Né? Alguém me responde, por favor. Teve o caso de um professor chinês que falou por 1h30 com o microfone desligado. E tentaram avisar, mas ele estava no modo apresentação, ninguém conseguia falar para ele, e ele falou por 1h30 no mudo. Nossa. Sozinho. Difícil, complicado. Há histórias e histórias, né? E agora diz uma coisa, Eric, eu não sei se aconteceu já com alguma coisa, um fato como esse na tua escola, mas como é de repente esse sistema híbrido, né, que até a gente comentou aqui, não é bem híbrido assim, né? Mas e se um aluno ele foi lá naquelas 2, 3 vezes por semana no presencial e por A mais B ele pegou a Covid? Como é que faz esse aluno para ele ficar esse tempo em casa, para ele retornar? Como é que vai ser isso para o aluno? Olha, muitas escolas, a rede pública criou um protocolo único, mas a rede privada, cada escola criou seu protocolo com base nos inputs públicos de órgãos internacionais ou nacionais, e alguns de parceria com hospitais. Nós tivemos a parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O nosso protocolo estabelece regras claras, né? Então, o aluno que é diagnosticado com Covid, ele vai ser afastado e a turma, se ele frequentou a aula na janela de contaminação, né, que ele estava provavelmente contaminado e contaminando, a turma toda vai de quarentena de 14 dias. E aí a turma volta para o remoto. Então aí essa combinação híbrida, você vai ter uma turma que, a primeira série do médio, a turma A está em casa por 14 dias porque teve um caso de Covid. A turma da segunda série do médio, então todas as turmas elas vêm para o colégio nos dias especificados com aula presencial, mas na turma do segunda série do médio A, 3 alunos são grupo de risco, estão vendo aula em casa mesmo com grupo presente. Na outra são 5. Então, você vai ter uma multiplicidade de escolas e de métodos acontecendo o tempo todo. E nós já tivemos casos assim. E em alguns casos tem outros procedimentos, né? Então, uma coisa é o aluno foi diagnosticado com Covid-19, outra coisa é a mãe ou pai ou quem mais coabita com o aluno teve também Covid, ou é o irmão que tem Covid, né? A gente tem que ficar constantemente atento a isso. A gente criou um formulário de comunicação direta com os pais. Aí tem um vínculo de confiança muito importante, porque a manutenção das escolas abertas depende da participação, do comprometimento da comunidade escolar com a escola aberta. Então a família tem que ter clareza do compromisso de seguir os protocolos dentro da escola, de, na medida do possível, não jogar pelos ares o protocolo fora da escola. Ou seja, não adianta a gente estar com distanciamento, álcool gel, máscara e tudo mais, e no final de semana rolar um churrascão nervoso no condomínio, todo mundo junto, 2 ou 3 escolas misturadas. E aí uma hora isso vai dar errado. Exatamente. Entendeu? Então é muito difícil.
né? Mas pelo menos no que diz respeito à aula, volta para o remoto, segue o barco com o que a gente já conhece. Bom, e agora gostaria que você falasse um pouco mais sobre o sistema híbrido, que a gente tanto ouve, né? E ouve falar na televisão, no rádio, nós aqui falamos também no rádio, obviamente. Então, jornais, revistas, todo mundo fala. Agora a modinha, híbrido. Então, o que é de fato o sistema híbrido e qual a sua opinião sobre isso? O conceito de ensino híbrido ele não é uma novidade. Então, as obras mais consolidadas no mercado brasileiro são de 2015, tanto a edição brasileira de um livro norte-americano chamado Blended, do Horn e Staker, que foi a primeira obra que colocou como termo consolidado dessa ideia de hibridismo na educação, e o livro chamado Ensino Híbrido mesmo, da professora Lilian Bassic, Fernanda Trevisani e o Adolfo Tanzi. Mas a discussão de ensino híbrido já vem daquela década, começo de 2010, 2009 e assim por diante. A ideia era combinar em doses variadas, a depender da necessidade que a aprendizagem exige, coloca ali, elementos presenciais, remotos, ferramentas tecnológicas e metodologias ativas. Significa dizer que eu vou ter alunos trabalhando parte do tempo presencialmente, parte do tempo remoto, parte do tempo remoto conectado ao professor, parte do tempo remoto de forma autônoma, usando o computador ou usando a biblioteca com rotação de estações ou de ferramentas. A ideia do ensino híbrido é muito ampla. Não existe o ensino híbrido. Só que, como inclusive o Fernando Trevisani afirmou recentemente, as escolas não estão de fato fazendo este ensino híbrido, estão fazendo um ensino híbrido, que é a lógica do carro híbrido, funciona com álcool, gasolina e também com motor elétrico. É uma combinação de elementos, porque nós seguimos fazendo um pouco remoto, um pouco presencial, com metodologias ativas, mas na lógica híbrida original, se pensa que todo aluno vai estar presente em algum momento na sala de aula. E hoje em dia, nós não temos 100% dos alunos presentes em algum momento. Não importa se a escola fez um rodízio semana A, semana B, ou 2 ou 3 dias por semana, não é isso. Alguns alunos, porque são grupo de risco, ou porque moram com pessoas do grupo de risco, optaram por não retornar à escola até ter vacina ou até parecer que a pandemia deu uma arrefecida. Então, isso significa que tem gente que só vai ter aula remota, porque ele vai estar de casa. E outros que vão combinar remoto e presencial. E com tudo isso, precisa se garantir que a aprendizagem ocorra. Né? E que em grande parte a aprendizagem vai ocorrer. Eu sou um pouco crítico do pessoal que diz 2020 foi um ano perdido. Não foi um ano perdido, mas foi um ano que exigiu uma revisão das expectativas de aprendizagem. O que eu queria que fosse aprendido? Quais eram as aprendizagens essenciais? O que eu ainda preciso garantir? E a educação brasileira, de forma geral, tem um programa básico, consolidado, em parte nem tão oficial, muito mais extraoficial, que é muito amplo. A gente tem uma educação com N tópicos por disciplina e muitas disciplinas. Nós temos mais matérias do que a maior parte dos países no mundo. Um aluno que tem 13 disciplinas na escola, ou seja, 13 professores diferentes, 13 matérias diferentes, é um esforço de organização muito grande. Mas a gente também tem que repensar, o que é essencial? Qual é a habilidade, a competência essencial? O que eu espero que o meu aluno tenha ao final dessa caminhada anual, ou dessa caminhada do ciclo? Eu diria que está melhor o aluno que está no intermediário da escola, porque ele vai ter tempo, ele já passou por uma fase inicial, né, de alfabetização, e tem ainda um bom percurso escolar pela frente.
o aluno que foi pego pela pandemia na fase da alfabetização, a escola tem uma responsabilidade enorme de garantir a aprendizagem até o final do período escolar. Vai ter que recuperar esse aluno porque a alfabetização remota não existe. E isso é bem sério, Isso é bem sério. E o aluno que está no final do período escolar, se a escola investiu na autonomia, esse aluno vai ter menor prejuízo. Se a escola sempre foi muito depósito de informação, né? Então aquela coisa bem quadrada, sistema de ensino, apostila e informação, exercício, esse aluno vai chegar no final da escola agora, né, 2020, 2021, achando que ficou meio abandonado. Alguns podem se dar bem, mas outros vão falar assim, olha, eu senti a falta daquelas aulas em que eu assisti e tudo que eu precisava estava na aula. Vai muito da personalidade do aluno também. Bom, isso na verdade, eu acho que vai acabar virando uma tendência, né? Acho que talvez até com essa pandemia, mesmo não vai acabar essa pandemia, com fé em Deus, vai acabar, aleluia, acaba. De uma forma ou outra, acaba. Vai acabar. Então, acabando essa pandemia, eu acho que esse é o momento, né, de colocarmos de fato em prática, né, de nós brasileiros, né, o ensino híbrido. Né, porque o que acontece? Um dos benefícios que podemos esperar após essa mudança é que temos cada vez mais alunos prontos para serem, de repente, autodidatas. Né? O cara, de repente, olha, pegou assim, aprendi isso, aquilo, então aquela inspiração, né? Por entender que o ensino presencial é importante, mas de repente não é a única opção. Tem até pais que preferem, inclusive, eles preferem ensinar o aluno em casa. Aí de repente com o sistema online, EAD, como quiser, ou híbrido, facilita essa ideia desse pai de homeschooling, repente, né? Homeschooling é uma polêmica. A gente tem tempo para entrar nessa? Pode falar um pouquinho. Fala que eu te escuto, Eric. Pode falar um pouquinho. A questão do homeschooling é que assim, a escola, ela não é só pela aprendizagem. Ela pela aprendizagem formal. Ela tem camadas de aprendizagem que a educação em casa, a educação doméstica, ou em inglês o homeschooling, não vai dar conta nunca. Né, do convívio com o outro, da negociação, da aprendizagem coletiva, da influência que os meus colegas, meus pares têm sobre mim na construção da minha própria identidade como indivíduo neste mundo complexo. Se eu educo meu filho em casa, a via é única. Eu, autoridade paterna, com o meu filho. Ele vai discutir, ele vai formular um pensamento complexo com base em quê? Na leitura que eu ofereço, na autoridade que eu estou ali impondo. Não há espaço para uma discussão formadora. Mas é fato que há ganhos desse período de pandemia, apesar de todas as perdas, que a gente vai precisar avaliar. A escola vai precisar se colocar no divã e dizer, bom, como é que o meu aluno saiu dessa pandemia? Porque o meu aluno, como a gente já comentou aqui, ele já saiu com certeza de que tem recurso tecnológico que dá para usar melhor. Ele já saiu com clareza de que, pera lá, me dá esse negócio aqui, eu estudo um pouquinho sozinho em casa e vamos para uma aula mais interessante? Vamos discutir, eu não preciso ficar ouvindo. E ele fala, né? E ele vai falar. Então, esse aluno também saiu diferente, esse professor também saiu diferente. Então, é o momento da gente avaliar, de fato, o que a gente ganhou para consolidar e aquilo que a gente percebeu que está falhando ainda para corrigir. Né? E aí entra essa questão do aluno que a gente quer formar. Eu quero um aluno repetidor, eu quero um aluno resolvedor de prova de vestibular, ou eu quero um aluno que sabe estudar. Porque o autodidatismo, ele vai ser necessário em algum momento da sua vida. Eu não acredito, assim, é raro o aluno que tem uma veia autodidata em tenridade. Mas depois, na universidade, na vida profissional, se você não sabe estudar, você não faz um curso EAD. Se você não tem disciplina, autorregulação, senso de prioridade, de urgência, o que eu faço primeiro, o que eu preciso estudar para entender algo mais complexo,
E aí, é esse ensino para autonomia que a gente está desenvolvendo, que precisa desenvolver agora, e que quem não entendeu que isso é necessário, a pergunta é que profissional nós teremos. E essa geração ela já vai ser uma geração muito impactada. Nós corremos o risco de ter uma crise geracional. E não desconsiderando que já é uma crítica ao trabalhador brasileiro em geral, de que nós somos ótimos teóricos e pouco práticos, e que temos pouca propensão a achar saídas. Se for para reproduzir soluções, nós somos ótimos. Mas precisamos de mais, dessa criatividade, dessa flexibilidade, dessa adaptabilidade. E aí sim, uma educação para autonomia que o aluno sabe fazer, sabe estudar, tem vantagem sobre uma educação que é de transferência. Só. Muito bem, Samira. Esse é o Mr. Eric Horner. Eric Horner, vice-diretor do Colégio Humboldt. Isso, e você sabe que aqui o meu celular, só da gente estar falando, o meu celular já começou a buscar escolas, cursos. É uma coisa impressionante, essa inteligência artificial. Que medo, isso, né? E tudo isso porque na hora, você está falando a gente está aqui falando o tempo todo de educação, e você está falando deste modelo e do futuro. E não tem jeito, o futuro é você trabalhar, estudar, porque se você parar de estudar, você vai estar sempre para trás. Ou seja, tem que aprender a estudar. Até para estudar de forma mais prazerosa também, né? Sim. A gente tem que vencer um pouco a ideia de que estudar é um sofrimento. Pelo contrário, se você sabe fazer isso, se você entende como isso pode ser benéfico, você tem prazer nisso. E aí é ótimo. E você vai ser cada vez melhor no que você faz. E vai descobrir outras coisas também para ser melhor. Não é, Toninho? Exatamente isso. Eric, como é que nós encontramos você nas redes sociais? Telefone, e-mail, site, Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais. Bom, minha rede profissional é o LinkedIn. Então estou lá com o meu nome, Eric Horner, fácil de encontrar. Eu tenho também um Instagram, mas um Instagram de perfil pessoal, de fotografias pessoais, não é um perfil profissional. Mas no LinkedIn eu sou facilmente acessível, ou pelo meu e-mail profissional, eric.horner@humboldt.com.br. Bom, você vai ter que soletrar, você sabe, né? Aqui não tem imagem, é só verdade. Som. Eric, então, Horner com H. Então... Eric é E-R-I-K, Horner, H-O-R-N-E-R. E o colégio? Humboldt, Humboldt, né, dado, tatu.com.br. A gente coloca na descrição, fica tão fácil. A gente tem aqui o João Paulo da nossa produção, que não vai deixar isso escapar. Ele escapou da entrevista. Exatamente, ele não quis falar, João. Como assim? Mas ele ficou aqui aprendendo. O JJB, a nossa produção, né? Que são 2 J's e 1 B. Então, o João, a Jennifer e a Bruna. É isso aí. Muito bem. Uma mensagem pra gente, Eric. Uma mensagem. Olha, eu acho que vale a mensagem que a solução dos problemas está na educação. Parece que agora é um problema, mas é na educação que tem a solução desses problemas. Pelo envolvimento, pela dedicação e por uma abertura para o novo. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se fechando nas suas opiniões, nas suas convicções, como se fossem fortalezas, castelos. O que a gente precisa é justamente vencer esses muros, essas barreiras, para se conectar com novas possibilidades pela educação. É isso aí, pensar na educação como o nosso futuro de verdade, começar a trazer isso mais em pauta. Exato. Discutir mais isso. A gente nunca falou tanto de educação. Eu acho que isso é um ponto positivo. Acho que a gente pode melhorar muito na abrangência, na profundidade com que se fala de educação. Mas já é muito positivo que isso é pauta atualmente. Que bom. A educação é a base de tudo, né? Todos os povos, inclusive. Então, falamos hoje com o Eric Horner. Então, Eric, muito obrigado por sua participação. Espero que você volte outras vezes mais aqui conosco. À disposição. Bater um papo, inclusive, não só no nosso podcast, no Vibecast, mas também dentro da nossa programação da rádio, a FM 95,7. E foi um prazer tê-lo aqui. Então, agora manda uma mensagem, dá um tchau em alemão, porque a Samira está aqui doidinha, que ela tem a cara de alemã dela, e o Jota também aqui, então, e até o nosso amigo, o sonoplasta também, o Gabriel. Então, mande mensagem em alemão. Na verdade, eu quero só compartilhar uma curiosidade do alemão. O alemão, quando ele fala um tchau, o tchau mais formal,
é um até mais ver, Auf Wiedersehen. Mas, quando se fala em telefone ou rádio, a gente vai falar até mais ouvir, Auf Wiederhören. É até mais ouvir, porque eu não estou vendo ninguém. Sensacional! Muito bom. Olha, mais uma curiosidade, né? Muito bem. Dank. Bitte. Obrigada, Eric. Um prazer te receber aqui, viu? Prazer Como o Toninho meu. disse, fica o convite para que volte mais vezes para a gente poder discutir esse tema tão importante Fico à no nosso disposição. dia a dia. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, viu? Ficamos por aqui? Isso, estaremos de volta na próxima semana com mais um assunto bacana que vai agradar você, sem dúvida alguma, você ouvinte, você que está aí do outro lado e que está ligadíssimo em nossas plataformas. É Deezer, Spotify, tem o Google Podcast, mais o que, Jota? Tudo que você imaginar de streaming. Tudo isso e muito mais. E também no nosso site, vibemundialfm.com.br, você encontra também este áudio aqui, esse Vibecast, no podcast da Vibe Mundial. Vibe, que é uma rádio voltada a essa linha toda de autoajuda, educação, saúde, conhecimentos, esoterismo, espiritualidade, tudo isso e muito mais você encontra aqui na rádio Vibe Mundial FM 95,7, tem também o AM 660, e se você estiver fora de São Paulo, não tem crise, é só você baixar o nosso aplicativo e também, ou então, ouvir pelo site, né, Samira? vibemundialfm.com.br. Ok. Tchau, gente. Tchau, até a próxima semana. Tchau. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.